Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. Nesse vídeo trazendo o resumo e análise do filme O Vale de Guanji, também lançado no Brasil como O Vale Proibido, sendo um filme de 1969 que mistura faroeste com dinossauros, uma mistura diferente com toda a cara da época, em que o projeto foi idealizado por Willis O'Brien, o criador dos efeitos do King Kong de 1933. Mas ele morreu antes de tirar o filme do papel, mas então parou nas mãos do Ray Harryhausen, o mestre dos efeitos de stop motion, os efeitos que usam bonecos de massa de modelar, e com seu apoio conseguiu tirar o filme do papel, que no seu lançamento não foi um sucesso, mas com o passar do tempo ganhou um status cult, e foi referenciado nos filmes do Jurassic Park e Jurassic World. Mas antes de prosseguirmos, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal se for novo e também de hypar o vídeo. Nos comentários tem o botão hypar, apertando ele o vídeo ganha pontos e com mais pontos ele é recomendado para mais pessoas, ok? Agora sem mais enrolação, vamos prosseguir. Em que a trama se passa no México no início do século XX, onde existe um rodeio comandada pela TJ, e viaja pelo país fazendo apresentações arriscadas montada a cavalo. Mas num dos shows ela reencontra o Tuck, um ex-namorado que, vendo que o show não tá dando tão certo, propõe a ela que venda o rodeio, o que ela nega, afirmando que encontrou uma atração que vai deixar todo mundo de queixo caído. E logo mais o Tuck encontra um senhor, o professor Browning, um paleontólogo que está estudando espécies ancestrais do homem e de outros animais, e mostra para o Tuck um fóssil de um Eohippus, um ancestral do cavalo. Mais tarde, quando ele encontra novamente a TJ, ela mostra para ele a sua nova atração, chamado El Diablo. Quando aparece é um Eohippus, o ancestral do cavalo, um cavalo em miniatura, igual ao fóssil que o professor mostrou. Engraçado que der o nome dele de Diablo, mas ele é bem fofo. Ele então chama o professor para ver o animal, que ele confirma que é um Eohippus, sendo a maior descoberta científica dos últimos anos. E descobrem que quem trouxe o animal foi um parceiro da TJ, chamado Carlos, um cigano que encontrou ele num vale, mas ele não conta onde é esse vale. E também porque ele pegou o cavalo sem autorização dos outros ciganos, que queriam que o animal voltasse para o lugar dele. Então o professor decide avisar os outros ciganos onde o cavalinho está, e assim eles roubam o animal para levar de volta para o vale. E dessa forma, o professor segue eles até onde fica esse vale, chamado de Vale Proibido. Mas o Tuck, a TJ e o Carlos vão atrás do Eohippus para recuperá-lo, junto com outros homens. E quando chegam no vale, encontram uma abertura e dentro descobrem que no lugar habita dinossauros, sendo atacados com um pteranodonte, e após um conflito, o Carlos consegue matá-lo, mas logo em seguida surge um alossauro, que é o Guanji do título, que está comendo tranquilamente quando um dos homens idiotas atira nele, fazendo ele ficar com raiva e passa a persegui-los. E igual ao King Kong, eles têm uma ideia de, ao invés de levar o Eohippus de volta, o melhor seria capturar o alossauro, porque daria muito mais retorno, e tentam fazer armadilhas sem sucesso, até que se deparam com o Styracosauro, que enfrenta o Guanji numa batalha brutal. Mas eles, não querendo que o Guanji seja ferido, atacam o Styracosauro, dando chance para o Guanji matar ele. Depois os persegue mais uma vez, e nisso pega e mata o Carlos, e os outros voltam para a abertura, e quando o Guanji tenta sair, as pedras desmoronam nele, o deixando inconsciente. Com o grupo então o prendem em cordas e o levam para a cidade, para ser exibido no show da TJ. Mas antes da apresentação, um anão cigano sabota o espetáculo, abrindo a jaula dele, e o Guanji se solta, devorando o anão, e também mata o professor. E tem uma luta brutal contra um elefante, que ele leva a melhor. E saindo dali, começa a espalhar caos e morte pela cidade, com o grupo se escondendo numa catedral, que o Guanji invade, e ali o Tuck consegue feri-lo com a bandeira, e usando uma tocha, taca fogo no lugar, encurralando o Guanji, que morre queimado e esmagado pelos destroços. E assim o filme termina
com a multidão assistindo com tristeza a morte do Guanji, o que não faz sentido porque causou morte na cidade. Então, O Vale Proibido é um filme com a cara da época, sendo feito com uma diversão descartável, sem uma grande história, apenas para te entreter com os efeitos de stop motion, que é o ponto alto do filme, com toda a criatividade do Rei Harryhausen, que hoje em dia pode parecer datado, mas funciona no contexto da época. A mistura com faroeste, mesmo estranho, não ficou horrível e sendo violento para a época que foi feito. O problema é mais no seu ritmo, que demora muito para entrar no vale e aparecer os dinossauros, e poderia ter tido mais espécies, que são bem poucas, e os personagens não são muito interessantes, junto com um final parecido com King Kong, mas sem o mesmo impacto, sendo rápido demais. No geral, vale a pena para quem gosta de clássicos, é só ter paciência. E dou a ele a nota 6. Para quem se interessou, é só fazer uma busca na internet que você acha o filme completo. E também pode ser achado no streaming da Darkflix. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários se já assistiram O Vale de Guanji, O Vale Proibido e o que acham dele. Até o próximo vídeo e tchau!